Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Bom dia. Eu estava ansioso por esse dia, sabia? Falou, Bozão, né? Separa um dia lá para mim, Bozão. Aí ele marcava um dia, eu não dava. Marcava outro, eu não dava. Isso já vai para quase 2 anos, Bozão. Quando estava tudo certo, tudo bem. Aí vetou, não pode mais igreja ficar aberto. Falou, oh, meu Deus, eu não vou pregar nessa igreja, será? Aí aquela época de pandemia, fecha tudo, não pode. Falei, amém, Jesus, eu estou entendendo que não é para eu ir lá agora. Aí de repente a pastora Pátia, minha esposa, ou Pâmela, não sei como vocês conhecem ela, que é Patrícia Pâmela, toda vez que marcava conseguia vir. Falei, deve ter alguma coisa aí comigo, não é possível, né? Falei, Senhor, eu vou orar mais, eu estou orando um pouco. Mas aí deu certo que hoje viemos adorar o Senhor juntos aqui, vai ser já está sendo uma grande honra. Bozão é um amigo, não é só pastor, mas é um amigo, alguém que a gente aprendeu a amar muito. Só no primeiro dia que eu já o conheci, digamos que a criança do nosso ventre já se mexeu e disse, esses dois aí vai dar certo. Então foi uma bênção, muito bom. Vocês não entendem o que é isso, né, irmãos? Mas um dia eu explico melhor. As criancinhas quando estavam em Maria e Isabel, quando as crianças se estremeceram ali dentro, estavam testificando uma geração, estavam testificando algo que Deus tinha no propósito no reino. Então quando eu e o Bozão nós nos encontramos, Deus testificou uma amizade, um amor muito sincero. Olha, tá mandando um coraçãozinho para mim lá. Para você também, querido. Deus abençoe, viu? Irmãos, Deus ele tem queimado uma palavra no meu coração já tem um tempo. E quando eu vou pregar fora, eu sempre oro. Não aquilo que eu quero levar, mas aquilo que a igreja precisa receber. O que Deus tem para aquela igreja? E já tem 3 lugares que eu vou que Deus fala a mesma coisa sobre a mesma mensagem. Eu tenho certeza que o que eu estou trazendo não vem de mim, embora eu já ministrei em outro lugar, mas eu tenho certeza que isto é para o tempo de hoje aqui na nossa experimente, amém? Então abra sua Bíblia aí, ou conecte-se, esteja conectado aí na Bíblia sua, no celular, no tablet, onde você tiver a sua Bíblia, conecte ela aí agora no livro de Atos. Você que nos assiste, não é porque você não está aqui no templo físico que a palavra de Deus não vai de encontro ao seu coração. Não, muito pelo contrário. Onde quer que você esteja, o Senhor está. Onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo, pode ter certeza que a mesma palavra que está entrando no nosso coração, que o seu coração, se você deixar ser terra fértil, o Senhor também falará tremendamente. Tá bom? Esteja sensível. Capítulo 7 aí de Atos, versículo 20, que diz assim: naquele tempo, em algumas outras versões fala, por este tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando não podia mais, ou quando ele foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso nas palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés ele cuidava, ou seja, ele tinha uma ideia de que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los ou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos,
por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juízo sobre nós? Acaso queres matar-me quando fizeste ontem ao egípcio? Muito atento agora a esse versículo. E a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram-lhe 2 filhos. Vamos orar? Eu não quero anular nada do que o Bozão falou, do que ele já orou aqui, mas eu quero apenas colocar a igreja diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não temos nada a não ser o Senhor em nossas vidas. O Senhor sempre foi, sempre será a nossa prioridade aqui na terra. O Senhor tem falado conosco desde quando nós entramos aqui. Os louvores entoados aqui já falaram, Pai, tremendamente aos nossos corações. Agora, Deus, eu te peço, fala também através da tua palavra. Usa a minha vida, ó Deus, como um instrumento, como um vaso aqui neste lugar, como alguém, ó Pai, do qual o Senhor quer usar para falar com a igreja. Não que eu seja o melhor, não é isso, ó Pai, mas é que hoje o Senhor nos escolheu para adorar junto aos irmãos aqui, trazendo a palavra. Que o nosso coração seja terra fértil para receber, Pai, e para guardar a semente, que é a tua palavra. Que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas também praticantes do teu evangelho. Que vidas venham ser transformadas. Que vidas, Pai, venham ser, em nome de Jesus, tocadas, impactadas pela tua palavra nesta manhã. Seja aqueles que estão aqui, ou todos aqueles que estiveram ouvindo ou assistindo, Pai, que eles sejam tocados. Porque o teu poder é que toca, é a tua palavra que transforma, e ela não volta para si vazia. Eu me coloco na total dependência do teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que você olhe para o seu irmão, embora eu não tenha o costume de fazer isso, mas eu quero que você olhe e fale assim: você é projeto de Deus. Fala para ele. Agora eu quero que você diga para você mesmo: eu sou projeto de Deus. Talvez você diga, mas de novo, pastor, com um tema tão conhecido, projeto de Deus, onde quer que nós vamos, ou onde quer que a gente talvez acesse online, a gente ouve mensagens e palavras dizendo que nós somos projetos de Deus. Irmãos, veja bem, às vezes a gente entende, mas muitas vezes também a gente não pratica. A gente não toma posse de que nós somos projetos de Deus. Baseado mais ou menos na palavra, em 3 passagens, nós podemos ler esta passagem aqui falando sobre Moisés. Aqui no livro de Atos capítulo 7, Estevão, ele está dando testemunho sobre a vida de Moisés. Estevão, ele está passando aqui por um mártir terrível. Logo depois disso, ele vai morrer apedrejado. Mas ele está dando testemunho, ele está pregando o evangelho. E ali, no capítulo 7, ele fala um pouco. Ele faz um resumo sobre o que Deus fez através de Moisés. Nós podemos ver também no livro de Êxodo, ali no capítulo 2, também esta narrativa. E nós podemos ver também lá em Hebreus, na Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, o Senhor também fala um pouco sobre este ocorrido. E nessas 3 passagens, o mais interessante, como aqui no capítulo 7, versículo 20, diz que Moisés, quando nasceu, ele era formoso aos olhos de Deus. A palavra formoso aqui não quer dizer só bonito ou belo, não é só no sentido de formosura, embora eu acredito que Moisés deveria ser também belo e bonito. Porque senão, queridos, todos que nascem, eu duvido uma criança nascer e o pai e a mãe chegar e olhar assim: meu Deus, que feio, meu Deus, o que é isso que nasceu? Não, todos acham a criança bonita, todos acham o bebê lindo e formoso. Nós temos aqui a Lara, filha do Alisson com a Aline. Todos olham e vão dizer: é formosa, bonita, é linda, criação do Senhor. Mas quando a Bíblia disse que Moisés era formoso nas 3 passagens, eu fui procurar afinco
um pouco mais profundo para entender o que é isso. E essa palavra formoso, neste contexto, não quer dizer apenas bonito, mas quer dizer formado para, ou nascido para um propósito. Nascido para um propósito. E eu quero dizer nesta manhã, queridos, que você também é formoso. Quando você nasceu, não pense você que foi algo, digamos assim, do acaso. Foi algo que foi uma escolha, não. Mas você nasceu porque você é propósito de Deus. Você nasceu, Deus permitiu o seu nascimento, porque Deus ele tem propósito, porque você é formoso e formosa, porque Deus viu que você nasceu para um propósito. Você foi formado para o propósito do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor ele já nos escolheu. Antes mesmo da fundação do mundo, a Bíblia diz que o Senhor ele já nos elegeu nele. Ou seja, ele já tinha um plano, ele já nos escolheu nele, ele já tinha algo antes mesmo da fundação do mundo, através da minha vida e da sua. Por isso nós não estamos aqui por um acaso de qualquer jeito, não. Ele tem propósito na sua vida. Mas aí você diz: pastor, o meu nascimento não foi tão legal, ou desde quando eu nasci não foi bacana, pastor. Foram só sofrimentos, foram só tormentos, e até hoje tem sido lutas. Irmãos, uma outra coisa que me chama muita atenção aqui: naquele tempo, ou em outras versões, neste tempo, nasceu Moisés. Moisés nasceu num tempo de decreto de morte. Todos os hebreus, homens que nascessem naquele tempo, eles teriam que ser mortos, porque já tinha sido decretado morte a todo menino hebreu que nascesse. Então Moisés ele não nasceu num tempo bom. Moisés, entre aspas, quando a gente acha que é bom ou ruim, ele nasceu no momento que era decretado morte, no momento de dificuldade. Se nascesse, Faraó dizia: vai morrer. Então o nascimento dele não foi legal em termos de tempos. Mas por que eu fui ter um filho logo agora na época de pandemia? Por que eu engravidei logo agora? Por que nós estamos passando uma enfermidade tão terrível logo neste tempo? Irmãos, eu gosto um pouco do jeito de Deus brincar com a situação. Deus ele nos surpreende em todas as situações. Parece que Deus ele gosta de brincar com algumas coisas. Moisés não poderia ter nascido antes deste decreto de morte. Moisés não poderia depois então nascer quando acabasse o decreto de morte. Mas Moisés ele nasce logo na época do decreto de morte. E a gente fica parando para analisar por que isso. Porque Deus, irmãos, não tem tempo bom ou tempo ruim para Deus. Por que Moisés nasceu logo nesse tempo de decreto? Por que as coisas estão acontecendo comigo? Porque nós colocamos o que é bom e o que é ruim para a nossa vida naquilo que nós estamos vendo ou naquilo que nós estamos vivenciando. A gente começa a dizer: olha, eu já tenho uma família já restaurada, instituída, eu já tenho uma casa própria, eu já tenho o meu carro, eu já tenho o meu bom emprego, então para mim as coisas agora estão boas, o tempo para mim agora é bom. Aí quando vem um tempo contrário, um vento contrário, uma dificuldade, a gente já começa a dizer: olha, para mim parece que não está legal, o desemprego está batendo a porta, a enfermidade aconteceu, a nossa idade está chegando a uma idade mais complicada, então as coisas não estão legal. A gente gosta de colocar tempestades e tempo bom ou ruim para a nossa vida. Só que saiba que Deus ele não age assim.
Para Deus não tem circunstância boa ou ruim. Para Deus não tem tempo bom ou ruim. Faraó disse: se nascer vai morrer. Porém Moisés era projeto do Senhor. Deus falou: vai nascer e vai viver, porque ele é projeto meu. Não tem tempo bom ou ruim para o Senhor. Existe Deus acima de todos os tempos e acabou. Aleluia. Eu não quero saber do tempo. Eu quero saber do Deus que controla o tempo. E Deus então, para brincar, ele fala: eu vou mostrar quem é o Senhor aqui. E nesse tempo nasceu Moisés. O seu nascimento não foi por acaso. Você não está ouvindo, por exemplo, essa mensagem por um acaso. Se o seu tempo de sofrimento estava vindo até agora, pode ter certeza de uma coisa: o Senhor, Ele sempre disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus fala. Não importa as aflições, eu estou acima de tudo, eu estou no controle de tudo, eu venci o mundo. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não sirvo a Deus pela circunstância, eu não sirvo a Deus pela enfermidade ou não estar enfermo. Eu sirvo a Deus porque eu sei que Ele tem propósito na minha vida, e não é propósito apenas terreno, é propósito de vida eterna. Então não importa o tempo, não importa a dificuldade, o que importa é que eu vou para a glória. Aleluia. É isso que importa. Então Moisés nasce. E a mãe de Moisés, Joquebede, pega o projeto de Deus, e a Bíblia diz que ela esconde por 3 meses. Eu vou beber água nessa caneca, que ela é chique, hein? Olha que coisa linda. Oh glória. Irmão, você fala: rapaz, o pastor vem pela primeira vez cheio de piadinha. Não é piadinha não, irmãos. Eu me sinto em casa aqui. Então eu estou à vontade, amém? Glória a Deus. Joquebede, mãe de Moisés, tenta esconder Moisés por 90 dias, 3 meses. Só que não aguentando mais, porque a criança começa então a crescer. Imagine 3 meses escondendo a criança, porque se Faraó descobrir, mata. Então ela devia tapar a boquinha dele quando ele começava a chorar. Ela devia então abafar o choro. Imagina uma criança com fome, vai chorar para comer, vai querer mamar. Daqui a pouco a Lara dá um sinal de vida ali, ó. Nossa bebê vai ter fome. Imagine a mãe de Moisés escondendo Moisés durante 3 meses, e ele crescendo, chorando. Imagine com cólicazinha de bebê. Mas não pode descobrir, porque se descobrir, vai matar. Eu vou tentar proteger do meu jeito, eu vou tentar cuidar do meu jeito, eu vou tentar gerenciar do meu jeito. Aí é onde está o erro, irmãos. Porque se Moisés é projeto do Senhor, se Moisés era formado para um propósito de Deus aqui na terra, quem vai cuidar, quem vai direcionar, não pode ser humano, não pode ser a mãe, não pode ser o pai, não pode ser o avô, mas é Deus que vai ter que direcionar o próprio projeto dele. Por isso que ela ficou 3 meses e não conseguia mais. Sabe por que muitas coisas na nossa vida não dão certo? Porque nós humanos queremos gerenciar do nosso jeitão aquilo que já é projeto de Deus. É Deus que vai direcionar, é Deus que vai cuidar, é Deus que vai sustentar. E eu sei que a Experimente aqui em Tu é projeto do Senhor, porque nasceu no coração de Deus, para depois nascer no coração dos pastores aqui. Então deixa Deus conduzir a vida dos pastores, a vida da igreja. Não tente direcionar aquilo que é de Deus do seu jeitão, mas deixa que os pastores saibam o que Deus tem para a vida deles aqui em Tu. Ela não conseguia mais, ela teve a melhor ideia que Deus podia dar a uma pessoa. Lá em Provérbios fala que o coração do sábio, o coração do rei, o coração do líder,
é como um rio nas mãos do Senhor, que Ele designa, ou Ele que dirige para onde Ele quer. Ela falou: peraí, então se o rio é como se fosse a mão do Senhor, que direciona para onde quer, eu estou 3 meses tentando gerenciar aquilo que é de Deus, eu não estou conseguindo. Então eu vou entregar o projeto de Deus, que é Moisés, nas mãos do Senhor, e eu vou deixar Ele conduzir. Então ela faz ali o cesto, lá na terra de onde eu vim, chama de balaio. Coloca um junco de madeira, eu acho que era cipó, alguma coisa assim, e betuma com piche, para que não haja vazamento, e coloca Moisés naquele barquinho, naquele cestinho, e coloca então no rio, porque o coração do sábio, coração do pastor, coração de um líder, é como o rio nas mãos do Senhor, que Ele designa para onde Ele quer. Vou colocar na mão de Deus, e Deus é que vai dar a direção para onde o projeto dele vai e como tem que seguir. E ela então coloca e pede para a irmã de Moisés olhar e observar de longe. Vai lá, irmãos, deixa eu fazer um exemplo aqui. Dá para ver essa Bíblia? O rio geralmente tem várias bifurcações. Uma bifurcação que talvez não dê lugar nenhum, e uma outra bifurcação que daria um destino, que seria o palácio, a casa, as acomodações de Faraó. Então eu tenho certeza que ele falou: vou pôr no rio, e Deus vai levar para qualquer lugar, mas Ele sabe. Aí vem então de novo a maneira de Deus brincar com o momento e dizer que Ele está no controle. O barquinho podia ir para lugar nenhum, só que aí quando coloca o junco de madeira, Miriam começa então a observar, Moisés está indo para um lugar que ela fala: não, esse lugar não, Senhor, por aí não, não deixa não, junco ir por aí não, porque Moisés estava sendo conduzido pelo rio, que é nas mãos do Senhor, que Ele designa para onde Ele quer. Só que Moisés começou a ir para o lugar que era a casa, os aposentos de Faraó. Só que todo filho hebreu que nascesse era para morrer. Deus parece que brinca. Então ela fica olhando: não, esse lugar não, esse lugar não, não. Aí cai no lugar que ela não queria, vai no lugar que ela não queria. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus, Ele não vai levar você para onde você quer. Deus, Ele vai te levar e te conduzir para o caminho que Ele quiser que você vá. Porque se nós somos projetos dEle, estamos nas mãos dEle, é Ele que vai designar o lugar que nós vamos. Ah, mas aos meus olhos não é bom. Ah, mas aos meus olhos o que está acontecendo não vai dar certo. Deixa Deus conduzir. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não dá certo? Porque a gente não deixa o Senhor conduzir para o lugar que Ele quer que a gente vá. Muitas vezes nós determinamos, mas a Bíblia diz: não sejais sábios aos seus próprios olhos. Deixa Deus conduzir. Entra no barquinho do Senhor, entra no junco de Deus e deixa Ele direcionar a sua vida, porque Ele sabe o que é melhor para você e não nós. Não é o lugar que eu decido, mas eu vou para onde Ele quer que eu vá. Eu vivi 39 anos lá na cidade do ABC Paulista chamada Mauá. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Uma cidade abençoada. E eu disse: nunca saio daqui deste lugar, porque foi aqui que eu me criei, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu aceitei Jesus e é aqui que eu vou ficar. Foi lá que eu conheci a minha esposa Pati. Foi lá que nós fomos batizados, foi lá que nós fomos instituídos a pastores, foi lá que o nosso filho nasceu, foi tudo lá, a nossa história estava toda lá. E eu disse: eu não vou sair daqui. 39 anos eu morei em Mauá. De repente o meu barquinho, o Senhor colocou no rio, e Ele falou: filho, deixa eu conduzir. E eu falando: não, Senhor, não, vim parar em Salto. Estamos aqui há 6 anos. O
Senhor nos abençoou de tal maneira que nos confiou um ministério. Hoje nós somos Igreja Batista Restauração, um núcleo da sede lá de Mauá. Inauguramos um salãozinho já tem um ano, em novembro, não é? Na época de pandemia, irmãos. E Deus tem nos abençoado e tem trazido vidas ali. E vidas têm sido transformadas através do poder de Deus. Não é eu que conduzo mais a minha vida. A vida que eu vivo hoje é Cristo que vive em mim, para glorificar o nome dele. Lembra de Paulo? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo hoje na carne, eu vivo para glorificar o nome daquele que me salvou. É assim, irmãos. Aí de repente Moisés cai no lugar que ninguém imaginou, mas era projeto de Deus. Chegando ali, a irmã de Moisés fala assim: olha, a filha de Faraó pega para criar. E a irmã de Moisés fala: você não quer que eu procure entre os hebreus ou entre as mulheres hebreias para cuidar, amamentar e cuidar da criança? A filha de Faraó fala: quero. Vai lá buscar alguém. Aí então a irmã de Moisés, sabe o que ela faz? Ela vai lá no povo, na aldeia do povo hebreu. Chegando lá atrás, a própria mãe, Joquebede, a mãe de Moisés, que podia amamentar, que podia educar, que podia colocar no colo, que podia ministrar a palavra até chegar o momento de entregar. E a própria mãe de Moisés cuida de Moisés. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Quando eu entrego nas mãos do Senhor, Ele devolve para mim e ainda sustenta, paga a conta. Irmãos, a mulher falou assim, a filha de Faraó falou assim: vai lá. Quando ela chega, fala: olha, eu quero que você cuide da criança, mas eu vou pagar o seu salário. Eu vou pagar para você cuidar da criança. Enquanto ela escondeu, o projeto de Deus não estava dando certo. Quando ela entrega nas mãos do Senhor, o Senhor o devolve a ela e ainda paga a conta, ainda sustenta, dizendo: eu estou no controle, sou eu que cuido de tudo, sou eu que sei de tudo, sou eu que te abençoo, sou eu que te vou te dar a direção, é eu que vou fazer a obra, deixa nas minhas mãos que eu cuido de você, aleluia. E ela foi então, irmãos, cuidar do próprio filho que estava escondendo há 3 meses. Agora estava tudo certo. Aí a Bíblia diz que Moisés, passado 40 anos, ele vai ter então com os seus irmãos, porque ele achou que por intermédio dele viria salvação. E ele vai visitar. Quando chega, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele, por entender que ele era o Salvador, ele falou: eu vou colocar aquilo que Deus tem para mim em prática. O projeto que Deus tem na minha vida eu vou pôr em prática. Mas ele colocou do jeitão dele. E ele mata um egípcio para livrar o hebreu, que era irmão. E eu quero falar algo aqui que contraria muitas vezes até alguns pregadores que ministram, que fala que depois que Moisés matou o egípcio, ele ficou com medo e ele fugiu. Mas a Bíblia diz que não. Moisés matou o egípcio e ele foi para casa. Ao contrário de algumas percepções, eu acho que Moisés ele teve a melhor noite da vida dele. Estou colocando em prática o propósito que Deus tem para a minha vida. Matei, já livrei um hebreu. E a Bíblia diz que no outro dia, Moisés ele volta. Ele fala: vou continuar fazendo a obra, do meu jeitão, errado ou não, mas eu vou fazer. E ele vai. Porque ele achou, ele tinha por ele, nós lemos, que ele achava que ele era o libertador. E ele vai. Só que quando ele chega ali, não era mais o egípcio que estava maltratando o hebreu. Eram 2 hebreus brigando, se desentendendo entre um e outro. E Moisés então vai lá tentando apaziguar e dar paz, querendo levar a paz. Aí um dos hebreus fala: quem te instituiu líder ou juiz entre nós? Quem foi que te deu autoridade, Moisés? Quem é que te escolheu o juiz entre nós aqui? Porventura quer matar-me como você fez a um egípcio ontem? Aí a Bíblia diz
que a estas palavras Moisés fugiu. Moisés não fugiu com medo de Faraó. Moisés não fugiu porque ele matou um hebreu, um egípcio. Quando ele chega e ele fala: espera aí, vós sois irmãos, por que querem maltratar um ao outro? Vocês são irmãos, não façam isso. E por causa daquelas palavras que o próprio hebreu fala para ele, ele foge. Irmãos, como o próprio pastor Bozão falou aqui hoje, não importa a placa da igreja, o que importa é que nós temos uma aliança um com o outro em Cristo, amém? Nós somos irmãos. Por que maltratamos uns aos outros? Se nós temos aliança com o Senhor, se não importa a placa, irmão, se ela fosse tão importante, nem fora da igreja ela ficava, era para dentro. Somos irmãos, temos uma aliança no Senhor, não importa a placa, o importante é o reino, e o reino de Deus é o mesmo. Em vez de nós pastores nos unirmos para resgatar vidas do inferno, muitas vezes até nós pastores começamos então a nos estranhar. Não, porque a minha igreja é melhor. Não, porque isso eu não aceito. Não, porque aquilo não entra na minha igreja. Não, porque aquilo... Para! Só que eu quero ir além. Não quero dizer só nós, pastores, que deveríamos nos unir e buscar ao Senhor juntos. Mas eu quero dizer os próprios irmãos da mesma igreja. Moisés chega e fala: peraí, vocês são irmãos. Por que maltratais uns aos outros? Igreja, nós somos irmãos em Cristo. Por que não nos unimos para buscar vidas lá fora? Por que nós não nos aliançamos para fazer evangelismo, para pregar o evangelho, para viver o propósito que Deus nos designou aqui na terra como igreja? Por que não nos unimos para colocar a nossa vida aqui também na obra, para os ministérios da igreja fluir? Por que nos degladiamos entre irmãos? Muitas vezes estamos assim dentro da nossa igreja, em vez de nos unirmos, estamos reparando em erros. Eu não concordo. Olha lá o que eles fizeram. Eu acho que isso daí não vai dar certo. Eu não sei, essa visão que o pastor está colocando aí, não sei, não está legal. Vocês já perceberam como que a igreja não está legal? Vocês já perceberam como que a igreja está a mesma coisa há meses? Em vez de nos unirmos, estamos colocando contenda, fermento dentro da própria igreja, irmãos. Somos irmãos. Por que estamos afligindo um ao outro? E o hebreu não gosta, fere Moisés, chateia Moisés, magoa Moisés com palavras. E quantos irmãos estão indo embora porque estão sendo magoados pelos próprios irmãos da igreja? A estas palavras a Bíblia diz: Moisés fugiu, e ele foi embora, e ele fica por 40 anos no deserto. Eu já estou terminando, irmãos. Lá Moisés tem experiência maravilhosa com o Senhor. Eu sei que vocês conhecem essa passagem. Moisés, ele vê uma sarça ardendo em fogo. O fogo está queimando, mas a árvore não se consome. Ele se aproxima, Deus fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Então Deus começa a falar o plano e o projeto que ele tinha para Moisés: voltar ao Egito e libertar o povo. Aí Moisés fala: mas a quem eu direi que o Senhor me enviou? A quem eu devo anunciar? Fala que foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tá, Senhor, mas qual é o sinal? Porque só isso, talvez eles não acreditem. Qual é o sinal que o Senhor quer que eu leve lá para eles verem? Eles têm que ver alguma coisa. Moisés, o que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, coloque no chão, Moisés. Quando ele deita o cajado no chão, se transforma numa serpente. Cajado simboliza autoridade. Cajado simboliza aquilo que Deus vai dar para a igreja, aquilo que Deus dá para a sua vida. São dons, autoridade diante do povo inimigo.
O projeto do Senhor vai se cumprir quando você colocar a autoridade do Senhor na sua vida em prática. Quando os outros verem os prodígios, milagres que o próprio Deus vai designar para a igreja como autoridade. Mas aí Moisés, eles têm um problema. Ele ainda tem aquele problema lá de 40 anos. E Deus sabe disso. Não pensa que o tempo apaga, viu, irmãos? Talvez o homem esquece, mas Deus sabe. Então Deus fala: Moisés, para você cumprir o meu propósito, Moisés, com o seu coração do jeito que está, Moisés, não dá. Vai ter que melhorar aí, Moisés. Sério, Deus, sério, Moisés, tem coisa errada no seu coração. Tem mágoas, tem ressentimentos. Como é que o propósito do Senhor vai se cumprir com um coração duro, magoado, chateado? A igreja precisa ter um coração quebrantado, porque Deus, Ele não consegue resistir a um coração quebrantado. E Moisés não estava. Coloca a mão no seu coração, Moisés. Ele coloca, tira a mão leprosa. Quantos e quantos estão tentando fazer a obra do Senhor com o coração cheio de lepra? Deus falou: Moisés, assim não dá, tem que tratar. Para que o poder, a unção do Espírito Santo derrame sobre a sua vida e sobre os seus, precisa ter um coração sem mácula, um coração quebrantado. Coloca de novo, Moisés. Ele coloca a mão no coração, tira. Quando ele tira, a mão já está limpa. Ele está dizendo: agora você pode ir. Coração contrito, Deus, Ele não vai desprezar. Aí então Moisés vai. O que Deus está dizendo, irmãos? Se não for através do poder, da autoridade, da unção que eu estiver mostrando, através de dons na sua vida, o propósito de Deus vai se cumprir, até mesmo através da sua própria conduta, até mesmo através do seu próprio caráter. Um coração quebrantado, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que está disposto a obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus vai fazer. Se não for pela autoridade, prodígios, vai ser até mesmo pela sua conduta, aleluia, mas Ele vai cumprir. Aí então Moisés vai. E o restante os irmãos já sabem. Eu acho que foi o maior conjunto de milagres, poder e prodígios citados na Bíblia. Foi quando Moisés vai e liberta o povo do Egito. Como é que está seu coração? Como é que está a sua vida? Você sabe que você é projeto de Deus, mas você tem tomado posse disso? Você não nasceu por um acaso. Talvez as pessoas não acreditem em você. Talvez as pessoas não te dão confiança. Talvez as pessoas te criticam. Talvez até mesmo dentro da sua família. Talvez até mesmo seus pais. Talvez você venha de um nascimento conturbado, de um casamento conturbado. Talvez você venha de uma família que teve talvez até mesmo um adultério. Eu sou fruto de adultério, e agora? Como é que Deus vai cumprir? Não importa a circunstância, não importa o tempo. Não tem tempo bom ou ruim para Deus. Lembra? Existe Deus acima do tempo e acabou. Não importa quem você é ou como você nasceu. O que importa é que você está nos caminhos do Senhor. E Ele tem projetos para a sua vida em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor. Moisés nasceu e o Senhor falou: é formoso. E eu vou declarar que ele é formoso em 3 passagens na Bíblia, que é para ficar bem claro que eu tenho projeto, que ele nasceu para um propósito. Não importa a sua idade, não importa o que você esteja passando, o que importa é que Deus, Ele permitiu que registrasse o seu nascimento, e até hoje você está vivo, porque você também é projeto dele, aleluia. Não importa o tempo ou a circunstância, existe Deus acima de tudo e de todos, e acabou.
E é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus grandão. Ele é tão grande que Ele cabe dentro do seu coração. Ele é o tamanho certo para aquilo que você precisa, para aquilo que você necessita. Ele é Deus, aleluia. E Ele fala para Moisés: ei Moisés, antes de mim não haverá, e depois de mim não haverá outro, porque eu sou, somente Ele é. Um dia perguntaram: Deus existe? Eu falei: não, Ele é. Porque se falar que Deus existe, alguém criou, alguém formou, e ninguém criou Deus. Ele apenas é. Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso, e Ele permitiu que você nascesse, porque Ele tem projetos para a sua vida. Eu bem sei os planos que eu tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejardes. O que é que você quer que Deus faça através da sua vida? Você vai colocar agora diante dEle. Se até hoje você não entendeu os planos, os projetos que Ele tem, se até hoje você não tomou posse de que você é especial, de que o seu nascimento, a sua família não é algo errado aqui na terra, não foi um acaso, não. Se você entende agora que você é projeto dele, que você é formoso e formosa, mas até hoje você não entendia, eu quero que você tome posse. Você vai pedir perdão para o Senhor, vai dizer: Senhor, me perdoa, porque até hoje eu não entendia o propósito que o Senhor tem. Até hoje eu achei que eu não era nada, até hoje eu achei que eu não ia conseguir, até hoje a dor do meu passado, os ressentimentos que eu vivo impediam de eu viver o melhor do Senhor. Mas a partir de agora, Pai, neste dia eu entendo que o Senhor tem projetos maravilhosos para mim, e eu não vou me acovardar, eu vou deixar o Senhor me conduzir, porque até hoje eu conduzia minha vida do meu jeitão, mas eu aprendi, Senhor, nessa manhã, que eu tenho que colocar a minha vida no cestinho do Senhor e deixar o rio me conduzir. A palavra do Senhor fala que o vento ele sopra, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Deixa o Senhor soprar o vento e dar a direção para a sua vida em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu quero orar, eu quero glorificar a Ti nesta manhã, eu quero Te adorar, ó Pai, porque eu sei, ó Pai, em quem eu tenho crido, porque eu sei, ó Deus, que essa palavra ela não volta para si vazia, e eu tenho certeza que o propósito do Senhor se cumpriu em nossas vidas, porque nós somos o Teu propósito, nós somos escolhidos do Senhor, nós somos eleitos do Senhor, por isso nós somos gratos a Ti. E se até hoje, ó Pai, nós não estávamos vivendo o Teu propósito segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na total dependência do Senhor e declaramos que o Senhor é o centro. O Senhor é o centro, Pai, e é o Senhor que vai nos conduzir, é o Senhor que vai nos dirigir. Que o nosso coração venha a ser um coração, ó Deus, de servo, que venha a ser um coração quebrantado na Tua presença. Caia por terra toda dureza do coração, caia por terra toda investida do inimigo na mente, caia por terra todo o poder de Satanás que se levanta contra este ministério, contra esta igreja. No mundo espiritual nós estamos declarando sim, que a Experimente Church aqui de Itu, ela é projeto de Deus, e ela vai cumprir aquilo do qual o Senhor designou para esta igreja fazer, para este ministério realizar aqui na terra. Alargue, meu Deus, as estacas, em nome de Jesus Cristo. Traga, meu Deus, vidas para este lugar, que este lugar venha se tornar pequeno em termos de quantidade, porque eu sei que o Senhor tem algo muito maior para os Teus filhos aqui em Tu, porque vidas precisam ser resgatadas do inferno, e eu sei que o coração deles é voltado para fazer a Tua obra. Em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos e nós Te glorificamos, porque sabemos, Pai, que o Senhor nos ouve, e se o Senhor nos ouve, já é certo da Tua vitória sobre cada um aqui, em nome de Jesus, amém?
Pode se assentar. Que a honra e a glória sejam dados ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.